Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, onde estudamos a Palavra de Deus e também falamos da história. Eu sou professor de História e tenho a grata alegria de estar aqui com você compartilhando a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro baseado na história de fé de homens e mulheres que deram suas vidas por Jesus. Hoje, nosso tema de estudo é Mais Valiosos do que Podemos Imaginar. Hoje, domingo, dia 12 de janeiro. O mês está indo, né? Graças a Deus, nós estamos aí crescendo também no nosso conhecimento da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos propriamente o nosso estudo, eu quero dar uma dica para você, uma dica de livro. Eu tenho aqui em mãos um livro chamado História da Redenção. Ele foi escrito por uma mulher chamada Ellen White. Ela é uma mulher que escreveu muitas coisas, é uma grande escritora, né, da Palavra de Deus. E aqui nesse livro nós temos temas muito importantes do Evangelho da Palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês alguns temas. A criação, a queda de Lúcifer, o dilúvio, a Torre de Babel. Realmente um livro que conta a história do cristianismo e a história da fé desde o começo, da queda do inimigo de Deus lá no céu até o final dos tempos. Terminando aqui, por exemplo, o tempo de angústia de Jacó. Você sabe o que é isso? A angústia de Jacó? Esse livro tem a resposta. A coroação de Cristo, a nova terra. Tem muitos temas aqui. Aí falamos sobre a reforma de Lutero, alguma coisa sobre a história e crucifixão de Cristo. Esse livro ele viaja na história e nos ajuda a conhecer um pouco mais de Deus e da sua palavra. Eu indico para você o livro História da Redenção, um panorama do conflito entre o bem e o mal, da escritora Ellen White, é uma escritora americana. E eu vou tentar dizer para vocês algumas dicas, né, de alguns livros que podem ajudar você a compreender e aprender mais da palavra de Deus. Busque na internet, você vai conseguir encontrar onde você encontra fisicamente esse livro, em uma loja, seja online também para você comprar, mas você também pode entrar na internet e você vai conseguir achar um site que vai ter lá todos esses livros de forma online para você, se você preferir, que só você procurar e coloca o nome desse livro, História da Redenção, que você vai encontrá-lo. Mas vamos lá então para a nossa lição de hoje. Mais valiosos do que podemos imaginar. Não há ninguém que Deus não ame. Essa é uma verdade que nós temos explorado já há algumas semanas, né? Deus ama todo mundo. Todos os seres criados são amados por Deus e não há nada que a gente pode fazer para que Deus deixe de amar a gente ou faça com que Ele nos ame mais. Deus, Ele nos ama e ponto. Isso é um ponto que a palavra de Deus nos coloca, uma ideia que é absoluta. Deus nos ama. Deus ama a todos. Nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor escapa do amor de Deus. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso, Ele fica triste quando a gente faz alguma coisa errada. Quando a gente faz o errado, o pecado, faz o que é contra a vontade de Deus, a gente entristece o coração de Deus. Se por um lado obedecer a Deus e entregar o coração faz com que Deus fique muito feliz, muito alegre, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus e faz a nossa própria vontade, quando a gente esquece, deixa Deus de lado, nós não apenas desagradamos a Deus, nós entristecemos o coração do Senhor. A nossa lição pede para a gente ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler então Lucas, no capítulo 15. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus, para que juntos nós possamos aprender um pouquinho mais do que Deus tem para a gente. Lucas capítulo 15 é conhecido como a seção de achados e perdidos da Bíblia. Nessa seção, nós encontramos 3 histórias. Essas 3 histórias falam de uma ovelha perdida, que provavelmente você já deve ter ouvido a história, né, do bom pastor que procura a ovelha perdida. Nós também temos a história da dracma perdida. Dracma era uma moedinha que algumas mulheres ganhavam, era como se fosse um dote, que elas guardavam com elas mesmas quando ganhavam de casamento, né? Ali a história bíblica, a parábola, nos conta de uma mulher que tinha 10 dessas moedinhas e ela se esforçou para procurar uma que ela tinha perdido e ficou muito feliz quando ela encontrou essa dracma, essa moedinha perdida. Mas ela também, essa parábola, aliás, esse capítulo, ele conta pra gente mais uma história. A história do filho pródigo. Você conhece essa história? Resumindo, o filho pródigo era um rapaz que matou seu pai no seu coração. Ele não queria o seu pai mais. O que ele queria eram as riquezas, a herança que seu pai tinha para ele. Infelizmente, ele chegou ao seu pai e disse: olha, pai, eu quero a minha herança. Eu quero o que é meu, porque é meu. Na verdade, não tinha nada que fosse dele, né? Era do seu pai, tudo pertencia ao seu pai. Mas ele queria para ele. E achava que tinha o direito de tomar para ele aquilo que ele achava que tinha direito. Seu pai, ainda em vida, atendeu o seu pedido. E dividiu então a fortuna da família. A parte do seu filho, do seu irmão mais velho, ficou lá, e a parte do irmão mais novo
foi entregue para o seu irmão mais novo. Então o rapaz, o jovem, né, que é o irmão mais novo, ele pega tudo que ele tem e se afasta. Ele vai para longe do pai, vai para longe da casa dos seus familiares, ele vai para um lugar que a palavra de Deus nos diz que ninguém conhecia ele, um lugar que ninguém podia julgá-lo, né? Ah, aquele é o filho do fazendeiro. Aqui não. Ali, agora, ninguém o conhecia. E a Bíblia nos conta que nessa parábola esse rapaz vive de uma forma dissoluta. Ele faz muita coisa errada. Se a gente trazer para os nossos dias, ele bebe, ele fuma, ele usa drogas, ele anda com prostitutas, ele vai para as baladas, né? Para os lugares que tem aí, onde muitos jovens vão, infelizmente. Ele fica talvez perto de algumas escadas, usando algumas substâncias que não deveriam ser usadas, né? Enfim, ele acaba com a própria vida e acaba com todo o dinheiro que ele tinha. Quando não tem mais dinheiro, acontece o seguinte, de acordo com a parábola: vem uma grande fome na terra onde ele estava morando. E ele não tinha mais recursos e também não tinha mais amigos, que eram amigos dos prazeres e não amigos dele. Assim como a gente vê lá fora, né? Muitas pessoas são amigos do que nós podemos oferecer para elas e não realmente amigas do nosso lado, que estarão conosco sempre, em todos os momentos. E aquele jovem diz a palavra de Deus, na parábola de Jesus, que ele vai então cuidar de porcos, que era a pior coisa que um judeu daquele período podia pensar em fazer. Ele começa a criar porcos, ele começa a cuidar, na verdade, dos porcos, ele pega esse emprego de cuidador de porcos, e ele então tem muita fome, ele começa a passar muita necessidade. E então ele deseja comer a comida dos porcos. Olha a situação que esse rapaz chegou. Ele era um filho herdeiro de um pai amoroso, e agora estava na sarjeta tentando comer comida de porcos. E a palavra de Deus nos diz, no verso 17, Lucas 15, verso 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É muito interessante essa expressão, né? Caiu em si. Para cair em si, significa o quê? Que ele realmente estava fora de si. Ele tinha perdido a cabeça. Tudo que ele fez, todas as ações que ele tinha cometido, eram loucura. Mas agora ele caiu em si. Ele entendeu o que havia feito de errado. Ele entendeu que tudo pertencia ao pai, e que o pai o amava e cuidava dele. Então, a palavra de Deus nos diz que ele prepara um discurso mentalmente, vai até seu pai daquela forma que ele estava, e seu pai o encontra lá longe. Seu pai o vê longe quando ele chega próximo da fazenda de seu pai. E seu pai então se levanta e corre ao seu encontro, o abraça, o beija. O pai nem deixa que ele termine de falar aquele discursinho que ele havia preparado, dizendo que era indigno. Pelo contrário, o pai coloca um anel no seu dedo, coloca vestes novas, coloca sandálias nos seus pés e prepara uma grande festa de banquete por aquele filho que estava morto e agora reviveu. Olha a lição que Deus nos dá através dessa parábola. Olha como Jesus nos coloca, né? Nós estávamos perdidos, mas somos encontrados. Como a ovelha perdida, que o pastor vai ao encontro e salva. Como a dracma, que é a moedinha que eu contei para vocês aqui, que é perdida, mas a dona de casa vai lá e encontra. Agora nós temos um jovem que volta para o encontro do pai. Mas nessa parábola, o pai não foi ao encontro do filho, né, buscando ele em terras dissolutas, em terras distantes. Não. Quem trabalha é o poder do Espírito Santo. Deus trabalhou no coração daquele jovem para que entendesse a situação que estava, para cair em si e então voltar para os braços do pai que o recebe. Se você já fez muitas coisas erradas na vida ou conhece pessoas que foram longe demais, eu tenho uma notícia para você. Nunca se vai longe demais dos braços do pai. O pai nos ama, o pai nos recebe. Tudo pertence ao Pai e nós temos que reconhecer isso. Isso agrada a Deus. Quando a gente reconhece que todas as coisas são dele, que ele nos protege, nos ama e nos abraça. E o que mais Deus deseja é nos levar de volta para o céu, para estarmos juntinho com ele no céu, para que podamos ter vida e vida eterna, vida abundante, que é colocar vestes em nós, vestes de justiça, para que nós possamos realmente ter uma vida plena ao lado de Deus. Isso é que realmente significa ser mais valioso do que nós podemos imaginar. Nós somos valiosos, somos a coisa mais linda de Deus, somos por quem Jesus deu a vida na cruz do Calvário. E um dia vai voltar, nas nuvens do céu, com poder e muita glória, para nos levar de volta na missão resgate de Deus, para a gente voltar para casa. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, nós te agradecemos porque somos a coisa mais linda de Deus. Nós somos teu bem precioso, nós somos teus filhos e aceitamos e agradecemos a Deus, nosso Pai, porque o Senhor deu a sua vida por nós e todos os dias o Senhor demonstra o seu amor por nós. Obrigado por tuas bênçãos e teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.